Eu esperava um WhatsApp, eu esperava um e-mail, eu esperava alguém me dizer: Paulo, ó, você está preso aí para ser julgado. Mas a gente está aqui, te cobrindo de oração. Ele está dizendo: todos me desampararam. Mas aí ele continua o versículo dizendo: mas o Senhor me assistiu. Irmão, isso aqui é extraordinário. Ele está dizendo: Timóteo, eu olhei para um lado, não achei ninguém. Eu olhei para o outro, não achei ninguém. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Eu estava lá enfrentando o júri sozinho. Mas de repente eu percebi que eu não estava só. Eu não estava desamparado. A expressão assistir aqui é pôr-se ao lado. Era Paulo dizendo: Timóteo, eu achava que estava sozinho, mas Deus estava do meu lado, e Ele me livrou, Ele me guardou, Ele me preservou. Por quê? Porque Deus sempre vai se revelar num momento de crise. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Quando eu começo a enfrentar uma crise muito grande, eu já fico ligado. Deus vai aparecer. 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 E essa é a sensibilidade que você precisa ter em meio à crise. Fica ligado, irmão. Pastor, eu entrei aqui sem força, Deus vai aparecer. Eu entrei aqui arrastando, Deus vai aparecer. Eu entrei aqui, o Senhor nem sabe como está a minha casa, mas eu sei que você serve um Deus que Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Compartilha com alguém aí do teu lado: o seu Deus vai aparecer. Ele vai se revelar. Ele vai se revelar. Aleluia. Por quê, pastor? Porque nós não servimos um Deus que foge da luta. Nós não servimos um Deus que foge da crise. Nós não servimos um Deus que foge das adversidades. Ele vai se revelar. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Haviam 7 anos. Quantos anos, igreja? Quantos anos? 7 anos. Que os midianitas oprimiam Israel. E como era a opressão, Israel plantava, os midianitas junto com os amalequitas viam e destruíam a colheita. Durante 7 anos, esse ciclo vicioso, plantando e não colhendo, plantando e não colhendo, plantando e não colhendo. E isso fez Gideão ir malhar trigo no lagar. Por que ele está malhando trigo no lagar? Com medo da sua colheita ser destruída. Então ele está num lugar que não é específico para fazer aquilo, num lugar apertado, com medo. Por quê? Porque na cabeça de Gideão, os midianitas vão aparecer. Eles vão aparecer. Eles vão aparecer. Qualquer momento eles vão aparecer. Qualquer momento os inimigos vão aparecer. Aí olha o que acontece no versículo 12. E o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Você está ainda aí, irmão? Gideão está lá com medo. Vai aparecer um inimigo. Vai aparecer, vai aparecer, vai aparecer. Olha quem apareceu. O anjo do Senhor. Marcos capítulo 6, os discípulos foram obrigados a entrar no barco, a atravessar para outra margem. Eles foram obrigados. O vento era contrário. Os discípulos estavam sem forças para remar. Aí sabe quem que apareceu? Andando por cima das águas? Jesus, sou eu, não tem mais.
Aleluia! Por isso, meu irmão, saia daqui com essa palavra no seu coração. A qualquer momento, o seu Deus vai se revelar no meio do seu maior aperto, no meio da sua maior crise, no meio da sua maior luta. Eu não sei se você tem fé para levantar as suas mãos aos céus, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. No meio da dor, o Senhor aparece; no meio do vento, o Senhor aparece; no meio da crise, o Senhor aparece; no meio das lágrimas, o Senhor aparece. Ele vai se revelar. Deus vai te surpreender no meio de toda essa circunstância. Ele vai te surpreender e você vai dizer: todos me desampararam, mas Deus se revelou a mim. Glória a Deus. Aleluia. 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 Então, primeiro, o Senhor aparece. Segundo, verso 2, o Senhor apareceu a Isaac e disse, perceba que o Senhor aparece, ele se revela, mas ele não se revela para ficar inerte, imóvel, paralisado. Ele aparece em cena e ele aparece agindo, falando. Por quê? Porque no meio da crise, além do seu Deus aparecer, ele vai aparecer e vai te dar uma palavra. Você já deve ter ouvido de alguém depois de um culto: hoje, acho que Deus não falou não. Quem já? Alguém já ouviu isso? Hoje Deus não falou não. O culto hoje não foi para mim. Alguém já? Já ouviu isso? De alguém? Você ouviu a voz de Deus hoje? Hoje eu não. E o grande problema não é a ausência da voz de Deus, mas é de ouvidos sensíveis para ouvir o que Ele quer falar. O problema não é que Deus não está falando no culto, é que os nossos ouvidos andam tapados demais para poder ouvir o que Ele quer falar. Desde que esse culto começou, Deus está falando. Amém ou não? Desde que esse culto começou, Ele está falando. E o problema não é a ausência da voz de Deus, porque desde o Gênesis, Ele está falando. Só no capítulo 1 aparecem mais de 7 vezes a expressão: e disse Deus, 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 e disse Deus. Falar para esse lado aqui está mais animado. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. E o que ia acontecendo enquanto Deus ia dizendo, enquanto Deus ia empenhando a sua palavra, enquanto Deus ia dizendo? Quando Deus disse, quando Deus abriu a boca, Ele trouxe trevas. Ele trouxe luz às trevas. Quando Deus disse, Ele preencheu o que estava vazio. Quando Deus disse, Ele deu forma ao que não tinha forma. Quando Deus disse, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Vou repetir: quando Deus disse, Ele trouxe luz às trevas. Quando Deus disse, Ele deu forma ao que não tinha forma. Quando Deus disse, Ele preencheu o que estava vazio. Quando Deus disse, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. E por que a gente entra em paranoia? Por que a gente se deixa ser consumido pela ansiedade? Porque a gente ouve o especialista, ouve o médico, e não tem problema de ouvir essas pessoas. A gente é bombardeado dioturnamente com palavras negativas, palavras pessimistas, e nós esquecemos que em última instância o que vale de verdade é o que Deus disse, é o que Deus fala, é o que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus. Aquilo que você ouve determina como você se comporta. As vozes que você ouve, ou a voz que você ouve, determina como você se comporta. Por que Bartimeu recebeu um milagre? Porque mesmo ouvindo a voz da multidão, ele não ouviu ela.
A voz que você ouve determina como você se comporta. A última palavra ainda é de Deus. A última palavra ainda vem dos céus. No meio da crise, Ele vai aparecer, e no meio da crise, Ele vai te dar uma palavra. Você não vai ficar sem ouvir a voz de Deus. Em Gênesis, Ele começa dizendo, e lá no Apocalipse, Ele termina dizendo: alguém me ouve? 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 No Gênesis ele está dizendo, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. No Apocalipse ele diz, quem tem ouvidos ouça, 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 quem tem ouvidos ouça. Então não limite a voz de Deus pelo instrumento que Deus está usando. Não, eu só aceito se for fulano. Não, eu só aceito se for ciclano. Não, eu só aceito se for beltrano. Não, vaso de casa eu não aceito. Irmão, Deus usa quem Ele quer. Ele usa homem, usa mulher, usa jovem, usa adolescente, aleluia, e está me usando hoje para ser boca profética para a tua vida e para a tua família. Não limite a voz de Deus. Ele tem uma palavra, Ele tem uma palavra, Ele tem uma palavra, Ele tem uma palavra. Ano passado, no meio de toda essa crise, dificuldade, problema, pandemia, alguém aqui já chegou no limite? Quem aqui já chegou no limite? Pastor, eu já cheguei no limite. Sabe aquele dia que a gente chega no limite? Estava no meu quarto estudando, e lá na sala, tocando uns louvores, e lá da sala, estudando. De repente lá a Midian começou a cantar lá, no quarto, lá na sala. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Lá do quarto eu disse, Deus, eu já entendi. Eu já entendi. Aleluia. Eu já entendi. No meio da crise você não vai ficar sem ouvir a voz de Deus. No meio da crise Ele vai ter uma palavra para você. Aleluia. No meio da crise você não vai ficar sem ouvir a voz do Eterno. E nessa noite alguém entrou aqui dizendo, Deus, eu preciso ouvir tua voz. Eu estou no limite e Deus está dizendo para você, eu estou no controle. E Deus está dizendo para você, aguenta, suporta, vai passar. É só uma fase, é só uma fase, é só uma fase. Vai passar. Vai passar. Senti uma força entrando no meu coração. E eu disse, Deus, eu não fui chamado para desistir. Eu fui chamado para chegar até o final. Recebe força de Deus aí nessa noite. Receba renovo de Deus nas tuas forças, nas tuas emoções, na tua mente. Uramando calamarachanda aramahase, remando calamarachando oramacaia, dimini calamanduri calamarasúria,
Coroa da vida não é para quem começa, coroa da vida é para quem chega até o final. E quem perseverar até o fim será salvo. Aleluia! Ele dá força ao cansado e multiplica as forças de quem não tem vigor. Os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Há uma palavra de Deus, há uma palavra de Deus para te renovar, há uma palavra de Deus para te restaurar. Receba! Receba! Emácia! Aleluia! 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 Verso 2: o Senhor aparece, Ele aparece para falar. Pastor Grandino, o que Deus fala? Ele vai dizer: Isaac, fica onde eu te disser. Repitam após mim, por favor: fique onde eu te disser. Pode melhorar, vamos lá, 1, 2, 3. Fique onde eu te disser. Isaac está com um projeto de vida pronto. Ele está com as malas prontas. Por quê? Porque o pai dele desceu para o Egito. E o Egito era o escape ideal para fugir de uma crise. Mas aí Deus aparece. Aparece para quê, pastor? Para dar uma palavra de orientação. Para mostrar para Isaac que Isaac não era o próprio Senhor da sua vida. Sabe qual que é o nosso maior problema? É ter aceitado a Jesus só como Salvador. Só que antes de ser Salvador, Ele é Senhor. Ele não pode ser Salvador de quem não se submete a Ele como Senhor. Olha o que o salmista diz no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Antes dos benefícios do pastoreio, eu preciso me submeter ao seu senhorio. Ele não pode ser pastor de quem não se submete a Ele como Senhor. Pastor, eu mando na minha vida. Eu sou dono do meu nariz. Pois é. Essa palavra então não é para você. Essa palavra é para quem diz: o Senhor é o dono do meu nariz. O Senhor é o dono da minha vida. A partir do momento que eu entreguei minha vida a Ele, não sou eu mais quem mando, é Ele que manda em mim. Não sou eu mais quem governo, Ele governa por mim. Não sou eu quem determino, Ele determina por mim. Por quê? Porque como Salvador Ele me redime, mas como Senhor Ele me dirige. Como Salvador Ele me liberta, mas como Senhor Ele me comanda. Quando Israel peregrinou pelo deserto, havia uma nuvem, diga comigo, havia uma nuvem. E o que aquela nuvem representava? Primeiro, o cuidado de Deus. Era Deus dizendo: de dia vocês não vão morrer de insolação, de calor, e à noite vocês não vão morrer de frio. Só que a nuvem não era apenas um aspecto de proteção, de cuidado e de provisão. A nuvem também era um aspecto de direção. Era Deus dizendo: a nuvem é uma seta. A nuvem moveu, vocês movem. A nuvem parou, vocês param. Era Deus dizendo: vocês não vão andar por onde vocês querem, nem na velocidade que vocês querem. Eles montavam um acampamento e quando a nuvem começava a se mover, o povo já entendia: a viagem vai continuar. Vamos embora, desmonta acampamento. Você não acha que tinha gente que dizia: quero ficar aqui. Agora que eu estava acostumando, estou aqui.
Você acha que não tinha dia que eles disseram, mas que lugar ruim. Foi parar logo aqui. Esse é o nosso problema. A nuvem foi e a gente decidiu ficar. A nuvem ficou e a gente decidiu ir. Aí Deus aparece para Isaac. Você quer que Deus apareça, irmão, ou não? Já desistiu, né? Deus vai aparecer, amém, igreja? Vai aparecer para falar, amém, igreja? Mas não vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai se revelar para falar que você não manda na sua própria vida. Ele é o seu Senhor. Ele é quem te dirige. Eu vou dizer uma frase que eu ouvi, eu não sei quem é o autor. Quando Deus aponta, Ele paga a conta. Vou repetir, quando Deus aponta, Ele paga a conta. Estava contando para o Felipe aqui como é que eu fui parar em Goiânia, pastor. Como é que eu fui parar em Goiânia? As pessoas me perguntam, você tinha uma proposta? Alguém tinha te prometido alguma coisa? Você tinha uma costa quente para te ajudar? E eu disse não, eu só estava seguindo a nuvem. Ele me dirigiu e eu decidi ir. Não tenho pai, não tenho mãe, mas eu tenho a garantia do meu Deus. Ele disse vai, eu vou. Ele disse volta, eu volto. Ele disse para, eu paro. Quantos aqui nessa noite estão entendendo que você não é o próprio Senhor da tua vida? É Ele quem manda, é Ele quem comanda, é Ele quem governa, é Ele quem dita o ritmo. Ele está dizendo para alguém nessa noite: fica debaixo da minha vontade. O que Deus está tentando fazer Isaac entender? Que o melhor lugar não é onde a gente quer ficar, e nem onde as pessoas querem que a gente fique, mas no centro da vontade de Deus. Isaac habitou em Gerar, terra que não gera. Deus deu a Isaac garantias. Se você me ouvir como teu pai me ouviu, se guardar minha palavra como teu pai me guardou, eu te dou garantias. Eu vou te abençoar como eu abençoei ele. Vou te prosperar como prosperei ele. Então o segredo aqui não é a geografia. O segredo aqui é obediência. Você lembra do versículo 12? E semeou Isaac naquela mesma terra. Que terra, pastor? Onde Deus mandou ele ficar. O que Isaac está ensinando para nós? Já que eu estou no centro da vontade de Deus, eu vou fazer minha parte. Já que Deus me deu garantias, eu não vou ficar de braço cruzado, eu vou fazer minha parte, eu vou plantar. Plantar é comigo, fazer nascer é com Deus. Falar de novo, hein, irmão? Achei que você ia gostar dessa parte. Plantar é comigo, fazer nascer é com Deus. Então, já que eu estou exatamente onde Deus me estabeleceu, eu vou fazer minha parte. E lá vai Isaac, irmão. Você não acha que tinha gente em volta dizendo, Isaac, não tem ninguém plantando? Pois é, eles ouviram a voz de Deus, eu ouvi. Isaac, ano passado, todo mundo que plantou tomou prejuízo. Pois é, eles estavam plantando onde Deus mandou plantar? Isaac, a terra está em crise, não está chovendo, a terra é ruim. Pois é, mas Deus falou comigo. Quando você está no centro da vontade de Deus, isso aqui é profético para a tua vida. Quando você está no centro da vontade de Deus, não é a geografia que determina os seus resultados. Só os grilos agora, irmão. Vou falar de novo. Quando você está no centro da vontade de Deus, não é a geografia que determina os seus resultados. Se você está no centro da vontade de Deus, pode ser o deserto começa a florescer. Se você está no centro da vontade de Deus, pode ser o pior lugar se transforma no melhor lugar. Aleluia! Aleluia! Se você está no centro da vontade
vontade de Deus, pode arregaçar as mangas, pode começar a plantar, porque você não vai colher, porque a terra é boa. Olha o que o texto diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes, porque o Senhor o abençoava, porque o Senhor o abençoava, porque o Senhor o abençoava. Quando alguém perguntou para Isaac: Isaac, qual é o segredo do seu sucesso? Qual foi o fertilizante que o Senhor usou? Eu imagino Isaac respondendo: pois é, o fertilizante foi o mesmo que o seu. E a semente, a mesma que a sua. E o maquinário, da mesma marca que o seu. Então por que nós tivemos resultados diferentes? Porque o meu segredo não foi a faculdade que eu fiz, e não é o produto que eu vendo, nem a minha geografia. Eu nem queria estar aqui. Eu queria estar no Egito agora, mas Deus apareceu para mim. E Ele me garantiu. E é por isso que eu estou plantando, e é por isso que eu colhi tudo que eu colhi. Porque eu estou exatamente onde Deus me estabeleceu. O que eu estou tentando dizer para você nessa noite é que, fora da vontade de Deus, os melhores lugares se transformam nos piores lugares. Mas no centro da vontade de Deus, os piores lugares se transformam nos melhores lugares. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.